boa parte de toda a persistência de sintoma corporal relacionado à forma tem relação com a mente. E quando a gente dissocia o corpo da mente, o corpo lutando como se fosse dois lobos ou dois ursos lutando, e aí vamos ver quem vence, como se o corpo fosse mal. Porque quando a gente vai falar dessas ideias unilaterais, a gente costuma falar assim, instinto. Já se pensa em instinto, pensa em corpo. Aí a pessoa já pensa assim, instinto corporal, coisa animal. Pensa em instinto, pensa na parte animal, humana. E daí esquece de um instinto simples, que é um instinto mais humano que a gente tem. Por exemplo, que é um instinto religioso, de reledger, de ler novamente algo que aconteceu na vida da gente e dar novo tom e agregar novas coisas. Pois é, isso também é um instinto. Mas se a gente parte do princípio dessa coisa evangelizada que as pessoas têm, da vida ser uma eterna luta, a confusão começa por aqui. A vida é uma eterna luta. É uma eterna luta da pessoa contra o próprio corpo. Ela luta na hora de ir para uma academia, ela luta na hora de fazer uma dieta, é sempre uma luta. E a cultura de entender que você é seu corpo, as pessoas têm medo disso. Imagina, eu sou uma ideia de super-homem, que então meu corpo tem que se virar para se adaptar e fazer essa ideia ser real. É esse o mito da galera. E acorda 4 horas da manhã, mas vai dormir às 11. Que cristão consegue dormir 5 horas e ter uma mente saudável no dia seguinte, fazer boas escolhas? Ninguém. E não é incomum eu escutar em mesa de jantar, em lugares que as pessoas falam, para mim 4, 5 horas de sono eu estou bem. Será? Eu acho que se dormisse um pouquinho mais, você teria melhores decisões no seu próximo dia. Afinal de contas, o corpo é como se fosse um carro, gente. É uma máquina. Que você não pode sair estacionando em qualquer lugar, você não pode deixar de fazer as revisões, você não pode tocar direto sem achar que a máquina vai parar, tem que trocar pneu, tem que trocar tudo. O corpo ele tem algumas exigências para ter um comportamento harmônico. E aqui eu começo a entrar dentro do ponto de associação que é necessário entre corpo e mente. Porque não adianta você tomar 20 bolas de remédio, você ir lá consultar com 20 médicos para ver quem acerta o tratamento para você ficar no shape e você não fazer o básico, que é cuidar do seu sono, cuidar da sua dieta e do seu exercício físico. E isso num plano mental. E esse esforço em um plano mental. Controlando, por exemplo, os níveis de dopamina. Porque se você está sempre cansado porque dormiu pouco, porque está cultivando pouco o sono, seu corpo não está fazendo devidamente o processo de autorregulação. Quando a gente dorme, tanto a psique quanto o corpo se autorregula, excluindo aquilo que não serve, limpando aquilo que deve ser limpado, produzindo hormônios que são necessários para que você exista bem de uma forma muito harmônica no lugar onde você está. Descansando, trazendo algum equilíbrio para a sua psique, para que no outro dia você faça decisões mais saudáveis para você e para todos aqueles que importam dentro desse aspecto psíquico para você. Mas se você priva do sono em prol de uma ideia de super-homem que você é, ou do que sei lá que você quer, e torna isso tanto um hábito que você chega a dizer que para você pouco sono serve, ou que você não é acostumado, porque a gente acostuma até coisa ruim, gente, tá? A gente acostuma assim. E esse negócio de valorizar o sacrifício, meu Deus, como eu sacrifico pela minha empresa, pela minha vida, nas horas de sono, essa ideia, tá? De coisa passada, parou, coisa passada. Até porque hoje, deixa eu te contar uma coisa, você vai ver muito. Se Deus abençoar e der tudo certo, você vai ver pra caramba. E uma coisa que você vai arrepender é de não ter cuidado bem do vaso que você habita, porque na verdade, meu amigo, não tem diferença muito entre corpo físico e mente. Um reflete muito bem o outro. Os traumas de um aparecem assim bonitinho no outro. Sim, corpo sem espaço, mente sem espaço, e a gente vai ter algumas relaçõezinhas muito grandes e sábias que são necessárias a gente trazer para cá. Hoje eu estou refletindo sobre o corpo, refletindo sobre a mente, refletindo sobre saúde com vocês. Porque, claro, as pessoas me procuram aqui dentro do meu consultório, quero deixar um bumbum mais empinado, quero deixar um ombro mais definido, quero deixar um rosto mais saudável,
E tudo isso é possível, a gente faz algumas injeções, está tudo certo. Mas e a durabilidade disso? E a aplicabilidade, como que isso vai durar nessa pessoa? Como que essa pessoa vai se vestir disso? Depende desses outros fatores. Desse estado de consciência que relaciona corpo e mente em tal intimidade que é impossível distinguir um do outro. Grava comigo. A divisão corpo e mente é só didática. Tem uma íntima relação um com o outro, e isso a gente tem que levar em conta, e tem que trazer para próximo da gente essa relação, para você não ser vítima dos teus hábitos. E alguns hábitos esses baseados nessa crença materialista de que o corpo e a mente são coisas separadas, assim como o corpo e a alma são coisas separadas. Esse tipo de divisão cria na gente um certo descaso para com o corpo e faz com que a gente use o corpo somente para os nossos prazeres, os prazeres das nossas ideias. E acaba jogando a culpa da nossa busca por prazer no corpo, justificando instintos animais. É uma bela confusão que a gente faz nessa filosofia da culpa, que a gente precisa ampliar essa ideia juntos para garantir melhores resultados para as nossas buscas, tanto dentro da academia, quanto dentro do consultório, qualquer lugar que você esteja, que você queira compreender melhor a dinâmica da persistência de alguns sintomas, como por exemplo uma forma física que você não gosta, um peso que você não gosta, uma flacidez em determinado lugar que você não gosta, pode ter certeza tem alguma relação com os seus hábitos, se tem relação com o hábito, tem relação com a mente. Fazer revisão desses hábitos que te adoecem vão fazer muito bem para você. Hoje a gente tem uma prática clínica baseada em pouca reflexão, isso de uma forma geral, porque desde que a gente entrou nesse movimento materialista da medicina baseada em evidências, né, daqui 50, 100 anos as pessoas vão estar rindo dessa palhaçada, que a gente pega um dado estatístico e esquece a individualidade. Tudo baseado em evidência, evidência. Esse progresso todo que a medicina teve, da tecnologia, criou certos padrões, mas criou uma prática clínica baseada em pouca reflexão. Essa pouca reflexão a gente vê na hora que um médico atende outro e se distancia, atende um paciente, né? O médico atende um outro humano, e se distancia de tal forma que não deixa o paciente falar, se distancia de tal forma que não sabe se o paciente pratica atividade física ou não. Vai direto na queixa e acha que tem que tratar aquela queixa. E isso é extremamente deletério para a relação corporal. Porque uma hora que eu não escuto aquele paciente, eu não conecto na alma dele. Se a alma não tem divisão com o corpo, eu estou tentando tratar de forma unilateral. Fica nessa unilateralidade achando que assim, tudo tem o mesmo tipo de solução. Entende? Se eu não dou espaço para o outro falar um pouquinho sobre o hábito de vida dele, um corpo saudável significa uma mente saudável. Eu tenho que ver o mínimo dos hábitos que essa pessoa tem, que é o hábito do sono, da dieta e do exercício físico. Ah, mas o sono não dá tempo. Dá sim. Dá sim. A gente já passou da fase da sobrevivência, agora já está entrando em outra fase, tá bom? Já é outra geração. A nossa geração é a geração da completude. Dormir bem exige certo grau de sacrifício. Sacrifício de algumas ideias, de algumas coisas que muita gente chama de aproveitar a vida, elas precisam ser sacrificadas em prol deste algo maior, que é a saúde, que é a harmonia. A gente fala muito isso em curso, né? A harmonização corporal, a gente fala de escultura corporal, de esculpir a si mesmo, e para isso a gente precisa esculpir nossos hábitos. Eu falo tanto isso aqui, estou falando aqui na live do Instagram, decidi falar sobre esse tema aqui, ele é importante tanto para médico quanto para paciente. O médico que não vive isso não dá conta nem de falar isso com o seu paciente, porque não dá, não cola. Não cola. Inconsciente fala com inconsciente. Não adianta aqui eu estar falando com o meu paciente, numa linha de consciência, falando que você tem que cuidar do seu sono, você tem que se amar mais, você tem que procurar entender aquilo que te trava, focar primeiro em você. Se eu não pratico isso, meu inconsciente está falando com o inconsciente do paciente. Sabe quando você está escutando alguém e daí você sabe que é mentira que a pessoa está falando? Você fala assim, tá, ela justificou, ela contou tudo aquilo ali, mas no fundo é mentira? O inconsciente fala com o inconsciente, gente. Não adianta, principalmente quando você está nesse lugar de guia.
que você tem que explicar para o outro uma ciência do bem viver. E não adianta falar de harmonização facial, harmonização corporal, não adianta falar de escultura corporal, não adianta falar de procedimento estético para ficar com a cara alegre, para tirar a cara de cansado, se você estiver cansado. Como é que eu vou falar para você ficar com a cara de mais disposta se você está indisposta? Se você acha que a vida é guerra, que a vida é luta. Então se não muda algo no mindset que gerou essas ideias, esses pensamentos circulares que reafirmam complexos que são extremamente deletérios, que chotam a saúde, se não cria uma estratégia para mudar esse aspecto dinâmico, psicodinâmico do paciente, não vai mudar o sintoma. E você vê muito isso com sintomas persistentes, com um bico triste persistente, com uma flacidez de perna persistente. Ah, não estou ganhando músculo. Você vai ver o indivíduo não está dormindo, não dorme 8 horas por dia, não dorme 7 horas e está reclamando que não está ganhando músculo. Aí você vai falar para o indivíduo, a testosterona está baixa, a outra lá está sem libido. Aí você vai perguntar, você malha muito? Não. Você pega peso? Não. Tá, falta músculo com certeza, né? A gente tem que pensar que vai faltar também um estímulozinho para essa testosterona. Tá bom, aí o indivíduo está lá o quê? Usa remédio para emagrecer. Acha que vai ficar bonita, só fininha. E o músculo, que é importante no processo de envelhecimento, a pessoa não se dispõe a procurar, a planejar e a edificar essa estrutura muscular que é fundamental para preencher os espaços vazios dessa pele. Porque o bonito, gente, é os espaços serem preenchidos, mas preenchidos de uma forma funcional, com aquilo que lhe cabe e agrega função. Tá? Então a gente está falando de músculo. Tá? O músculo ele é fundamental dentro do aspecto estético, escultural de todo o corpo. E não só como algo que é para ser observado, mas para ser vivido. Porque a beleza do corpo está ligada à saúde. É impossível distinguir o belo do saudável. Portanto, o paciente corporal ele tem que ver que o bonito para ele é aquele corpo que fica mais saudável. Então, dormir bem, alimentar-se bem, uma maior carga de proteína pela manhã, comer menos à noite, se for o caso da maioria, lógico, passa com o seu nutricionista para ter sua dieta, tá? Mas assim, se alimentar de forma coerente, querer encher os espaços daquilo que lhe cabe, organizar suas ideias, porque tem tanta ideia de corpo bichada. Tô falando sério. Tem tanta gente que cria umas ideias anabólicas, uma coisa surreal para o corpo, totalmente diferente daquilo que é mais saudável para ela. Então rever a ideia daquilo que você está procurando, mas principalmente ver a coerência dos seus hábitos com aquilo que é saudável para você. Esse tema está batendo muito forte porque assim, sim, assumo, virei um marmiteiro, estou fazendo um detox grande de delivery de comida, por quê? Porque para mim era um facilitador. Saio tarde do consultório, chego em casa tarde, eu mereço hoje, aí entrava ali, pedia no iFood da vida uma comida que é agradável, dava um pico de dopamina, e assim vai indo bem. Esse aí é uma válvula de escape. Para o Matheus não funciona para isso, o Matheus retira. Por quê? Porque o corpo que ele quer, saudável como ele quer, exige que tenha mais cuidado com a dieta dele. Era a válvula de escape ali, a saída por cima da dieta, então tá bom, tem um pico de dopamina neste lugar, beleza. Quando eu tenho essa dopamina barata, que a gente fala que é a dopamina que você come um doce, faz um pico, essa dopamina de pessoas que são viciadas em compra, viciadas em pornografia, que faz esses picos, tá, fez o pico, vem pro vale, vai pro vale, você tem vontade de ter outro pico de dopamina. E é diferente daquela dopamina da conquista, por exemplo, de um corpo numa musculação, de uma conquista de um troféu, num torneio, que você tem que a prática diária, não faz aqueles níveis grandões. É aqui, ó, é basal essa dopamina. É um pouquinho mais alta, mas é a dopamina da perseverança, que a gente chama de dopamina cara, tá? A dopamina preciosa, é a dopamina da construção, né? Da nossa construção de nós mesmos. E essa dopamina é muito preciosa. Só que a gente tem que criar estratégia para a busca dela. E essa estratégia tem que levar em consideração horas de sono, tem que levar em consideração a dieta, tem que levar em consideração os exercícios físicos. Tá, mas para você ter uma mente que te ajuda nesse tipo de prática, você tem que começar a rever seus pensamentos.
Tá, como que eu posso usar a mente para me ajudar a curar o corpo? Primeira coisa, entender quem é a mente e que você não é seus pensamentos, né? A gente se identifica muito com aquilo que a gente pensa. Quando a gente se identifica com aquilo que a gente pensa, a gente usualmente se sente afrontado quando alguém diz algo diferente do que o que a gente pensa. Porque as nossas certezas são a nossa definição de quem somos, né? Então, primeiro que toda certeza, gente, é paranoia, tá? Fica a dica. Mas, se você se identifica com seus pensamentos e não cria uma perspectiva crítica em relação àquilo que você pensa, você logo se define por aquilo. Quando alguém te fala alguma coisa diferente, você se sente afrontado, como se sua própria identidade fosse questionada. Então, humano, comece você mesmo a analisar os seus pensamentos. Pega um caderninho e começa a escrever sobre o que você pensa. Sem juízo crítico, achando que é outra pessoa que vai ler, você mesmo começa a escrever. Vai escrevendo, vai dando evasão e vai se analisando. Entenda uma coisa, você não é o que você pensa. Muitos pensamentos que você tem nem seus são, é que você pegou lá no seu grupinho da faculdade, no grupinho que você foi criado para aquela mãe, aquele pai cheio de problema que todo mundo tem. Quem fala aí que tem mãe e pai perfeito, sem problema, meu amor, vai tratar. Então nós temos um corpo que está tolhido de sua experiência e cabe a nós, que estamos olhando para o corpo agora, nessa geração, fazendo a redenção do Filho da Terra. A nossa era é a era da redenção do Filho da Terra, o corpo. Chega dessa ideia de corpo e espírito separado, corpo e alma separada. Não, gente, é uma coisa só. A gente está aqui para experienciar a vida através do corpo. Por isso que ter um corpo funcional, um corpo que funciona, ter um corpo saudável vai gerar mais beleza para você preencher todos esses lugares. Então a gente tem que ficar atento com a forma como a gente percebe o mundo. A forma como a gente percebe o mundo vai dizer muito sobre a forma como a gente age no mundo. Então assim, nós temos que ter mais experiências naturais, com toque, com olfato, com o paladar, para ampliar a forma como você percebe o mundo. A gente percebe o mundo através dos sentidos, tá? Isso é um ponto muito interessante da relação com o corpo. E quando você tiver mais presença na sua atividade física, pensar no músculo que você está contraindo na hora de fazer sua musculação, pensar sobre os efeitos daquilo que você está fazendo, daquele aeróbico, pensar no sistema, em como ele está trabalhando, vai te ajudar muito para trazer consciência corporal e te fazer ter um pouco mais de presença dentro de tudo que você estiver fazendo. Se você cuida de pessoas, é importantíssimo esse nível de consciência, especialmente sobre o sono, porque a nossa psique ela é orientada durante o sono também. E o exercício de se escutar, de escutar o próprio corpo, não é uma coisa simples, porque se você vira para a direita, para a esquerda, para mãe, para pai, para amigo da rua, para amigo de casa, você não tem muita referência, né? Porque normalmente as pessoas estão desconectadas do presente. Elas estão desconectadas do aqui e agora, porque elas estão desconectadas do próprio corpo. Linkadas somente numa ideia mental de passado ou de futuro. Numa ideia do que foi o passado ou numa ideia do que será o futuro. E elas ficam aprisionadas nessas ideias. A própria ideia do nome da pessoa, é uma ideia do que ela foi ou do que ela será. Porque no momento presente, se ela pensa no nome dela, ela já foi para trás ou foi para frente. A gente precisa reconectar com o corpo, ter mais presença, para ter mais resultado dentro de todos os procedimentos estéticos, dentro de toda a jornada estética que você vai ter. Seja ela para emagrecer, para ganhar massa, para ter um corpo mais saudável, que vai acabar ficando mais bonito, né, gente? Porque é impossível distinguir o belo do saudável. O exercício, então, aqui é essa conexão. E, bem, estabelecer novos hábitos. E os novos hábitos, como despoluir seu sono, escolher melhor os alimentos que você vai ingerir, porque somos aquilo que consumimos, elas precisam de hábito para ser bem instaladas, né? Essas ideias precisam de hábito, e o hábito se muda a partir da mente. Mandaram aqui para mim, 0 açúcar e 0 carbo ajudam a mente a pensar melhor? Olha,
Zero carbo, eu não sou muito a favor dessas pessoas que são carbofóbicas, sabe, gente? Eu acho que o carbo é fundamental, a gente queima gordura numa fornalha de carboidrato, lógico. Tem que passar pro seu nutricionista para te falar o que é melhor para você em qual hora de carboidrato, mas assim, zero açúcar ajuda muita coisa. Porque, vamos supor, eu sou formiguinha, né? Gosto muito. Então, pra mim, eu fiz um compromisso desde janeiro desse ano de não comer coisas com açúcar. Pra mim isso é ótimo, porque assim, dava um nervoso, precisava de uma dopamina, comia alguma coisa com açúcar, aí fazia aquele negócio. Vem aqui dando dopamina, passa um pouquinho, você vai pro vale. Entre dois picos a gente tem um vale, né? Então vem o vale, aonde fica aquela vontade louca de dar aquele pico de dopamina de novo. Isso é muito ruim. Uma pessoa que tem apegos a hábitos, seja ele qualquer um, zero açúcar, ou seja uma pornografia, ou seja uma compra excessiva no shopping. Qualquer coisa dessas que dá gratificação momentânea, né? E sem esforço, gera um mau hábito para a construção de si mesmo. Então sim, o zero açúcar ajuda bastante a pensar melhor sim, porque tira dessa coisa viciosa, desse olhar dopaminérgico da pessoa que está olhando ali desejando fortemente alguma coisa, deixa a pessoa mais tranquila. E é sexy ser tranquilo, né, gente? Olha que interessante, como você lida com expectativas irreais dos seus pacientes. Gente, dependendo começa a rir também. Vamos falar assim, quando a expectativa está muito longe, eu gosto de trabalhar com expectativa, tá, gente? Vou falar a verdade pra vocês, eu detesto esse tipo de gente que ali e fala, não vou fazer expectativa, eu faço expectativa assim. Porque sem expectativa eu não levanto da cama. Então assim, eu tenho expectativa das coisas, eu alimento a expectativa desde que pautada em alguma coisa real. Quando o paciente quer mudar muito a forma de um corpo, vamos supor, quer fazer muito lift de bumbum, e eu vejo que tem aquele pneu, uma borracharia, então vamos lá. Quando a obra é muito grande, a gente precisa de mais tempo, né, para a construção. E, por exemplo, terça, quarta e quinta eu vejo pacientes. E bem, eu sei que eu não sou uma flor que se cheira em muitos momentos da minha vida, especialmente quando estou cansado. E a gente tinha o hábito de marcar reunião, porque assim, são 4 empresas. Então tem reunião aqui, e colocava a reunião nesses dias. Só que eu perco a paciência muito rápido. Tomo decisões que não são as melhores, que eu descansado não tomaria. Então, prudentemente, o que eu fiz? Reunião comigo dia de segunda e dia de sexta, tal horário, porque eu estou descansado, eu estou bem, a reunião vai render mais. Esse tipo de coisa vai te ajudar muito. Se você sabe que você está cansado, tal hora da noite, não vai ter uma DR. Não vai pegar para resolver aquele assunto muito delicado, aqueles assuntos que demandam mais esforço, faz isso de manhã. No horário que você esteja descansado, com a cabeça boa. Por essa razão, para ter mais tempo descansado na sua agenda do que horas cansado, durma bem. Para o seu tempo de vigília ser um tempo bom, onde o seu treino rende, onde a sua comunicação é mais assertiva, você é mais empático, porque a pessoa cansada ela não é empática. Ela constela assim, rapidão os complexos dela, porque está cansada, a consciência está cansada, fica rebaixada. Então, pensa comigo, você vai render muito mais se estiver descansado. Então, é um ato de segurança pública, é um ato de segurança para você estar descansado. Então, para de sacrificar seu sono à toa. Lembra de uma coisa, meu bem. Não existe reembolso para tempo. Então, assim, o tempo de descansar é tempo de descansar. Para você ser uma melhor pessoa no outro dia, para render mais seu dia. Não no sentido só de performance, mas no sentido de decisões melhores para você. Para te alinhar com aquilo que você quer para sua vida. Você fala tudo isso para os seus pacientes, fala até mais. Fala até mais. Se o problema for repetitivo e está aqui trazendo toda vez, eu falo muito mais que isso para os meus pacientes. E sim, eu falo isso para os meus alunos, falar para os pacientes. O paciente vem no consultório não é só para eu ver o que ele está precisando e quais são os pontos fracos dele, não. É para comentar também aquilo que pode melhorar, para ele poder ir lá e mudar na vida dele. Canto de boca caído, pode ter certeza, o paciente tem algum problema sério de luta com a vida. Então assim, não adianta fazer 1000 técnicas, não vai subir. Enquanto não tiver uma leveza, não vai viver com um pouco mais de leveza, o canto da boca vai cair. Então não adianta. Então eu, como estou tratando esse paciente, eu tenho que falar para ele fatores psicossociais, biopsicossociais, que influenciam diretamente na queixa que o paciente está trazendo. É meu papel enquanto médico. Se eu tenho um mínimo de amor
pela minha profissão e pelo meu paciente, que envolve ter amor pelo meu paciente, eu preciso dividir com o paciente aquilo que é melhor para ele. Como eu gostaria também que me contassem aquilo que eu estou fazendo, aquele meu modelo de pensamento que sustenta um hábito, que sustenta sintomas que não são do meu agrado. É um ato de amor, de carinho fazer isso. Por isso que eu falo, e agora está vindo o curso de corporal, eu falo, o paciente tem que ser avisado sobre a postura, o paciente tem que ser avisado sobre a fraqueza muscular, o paciente tem que ser avisado sobre a abertura do peito. Ah, é sobre o umbigo, mas precisa ser avisado. O que a gente faz impacta a autoestima do paciente, tanto a harmonização corporal quanto facial, mas a autoestima, daí eu vejo um monte de gente falando, eu trabalho com melhorar a autoestima dos outros, sabe nem o que a autoestima é. Bem, gente, a autoestima ela é dividida em 4 pilares. Autoconceito, o que a pessoa fala sobre si mesma, por isso que a palavra tem poder demais, gente. O que você fala sobre você te define muito, muito. Autoconceito, você fala de você para você mesmo. Autoimagem, lembrando que nossa imagem não é somente física e é aqui que a gente trabalha dentro do nosso negócio, a gente modifica um pouco da imagem física, mas a imagem de alguém não é só a parte física que ela tem, é a energia que ela transmite no ambiente que ela chega, tá bom? O posicionamento dela, a postura, se ela tem uma postura, e isso eu falo em todos os meus cursos, os alunos prestem bastante atenção, se ela tem uma postura mais infantilizada, que vê os outros de baixo para cima, se ela tem uma postura mais emocional, que vê as pessoas num aspecto mais horizontal e medial, ou se ela tem uma postura mais instintiva, mais terço inferior para a apresentação e diminuição do interlocutor. Tudo isso caracteriza muito, tá? Então assim, a energia que a pessoa passa, a postura dela no ambiente que ela está também é parte da imagem dela, como ela faz os outros se sentirem, não somente a imagem física. Aqui, então a gente trabalha em um desses pilares. No terceiro pilar também, que é o pilar do auto-reforço. Que é aquilo que, vamos supor, a pessoa vai lá, ela tira um tempo para ela, para um autocuidado, ela fez algo bacana, ela se presenteia, tá bom? E aqui vale lembrar também que o auto-reforço pode ser negativo, porque se uma pessoa está lá, ela é totalmente autoindulgente, não faz nada direito e ainda assim se presenteia, foi lá, nem correu tanto que tinha de correr, já vai na bate de lado tomar um sorvetinho, não fez por onde, é igual dar para uma criança. Se você agrada a criança com tudo que ela faz, ela nunca aprende o que ela tem que fazer. Se tudo que ela faz ela ganha, fazendo certo e fazendo errado, ela é premiada, ela não vai nada direito, Então, assim, é a mesma coisa, como uma criança. Porque lembrando, quando a gente está lidando com o nosso corpo emocional, a gente está lidando com uma criança, tá? O nosso corpo emocional é como se fosse uma criança. Então, se você vai no autoconceito, sai lá, eu posso, eu mereço tudo, tem um comportamento autoindulgente, você se reforça de uma forma negativa, tá bom? E o quarto e último vem autoeficiência. Então, esses 4 pilares, eles definem muito, eles são a definição da autoestima, autoeficiência. Já viu que gente feia, que se sente pra caramba, tem uma autoestima lá elevadíssima, mas se sente eficiente, Pois é. Então a autoeficiência também ajuda. Você vê também o contrário, no consultório demais a conta. Muita gente que chega, a pessoa é linda, acha que a baixa autoestima dela é por conta da imagem, e aí você vai ampliar o tema e você descobre que a pessoa se sente altamente insuficiente. A pessoa se sente altamente ineficiente. E ela está achando e projetando isso numa característica física. E daí ela acha que vai resolver ali. Por quê? Porque ela jogou na caixinha, ela jogou o item, esse sentimento de eficiência, de insuficiência dela, ela jogou dentro da caixinha generalizada da autoestima. Ela fala, mas a minha autoestima é baixa. E ela tem razão de estar falando isso. E daí acha que é sobre a imagem dela. Aí pega um médico carniceiro, que não sabe o que está falando, que não entende nada de psicodinâmica, e fala assim, mas você é tão linda. Ela disse que está ali dentro. Ou pega um pior ainda, fala assim, não é mesmo, deixa eu ver o que a gente pode fazer para mudar, para melhorar a sua autoestima. Entende? E não era sobre a imagem dela, era sobre a eficiência. Ou às vezes não era sobre a imagem da paciente, era sobre o auto-reforço, uma maneira indulgente de lidar com a vida. Então a gente tem vários fatores que alteram a autoestima, que não são somente a imagem física do paciente. Às vezes é o conceito que ela tem dela mesma. Se você não dá conta de navegar por todos esses lugares mentais, você acha que é culpa da estética física. E daí, a intervenção, entendeu?
Então a gente tem que ampliar um pouquinho a nossa noção do ser e parar de jogar o copo da autoestima, é tudo a mesma coisa, é tudo relacionado ao corpo. Não. Você vê que tem muito mais coisa comportamental dentro da autoestima do que somente a imagem física, né? Você vê que tem muito mais coisa da comportamental associada. Então a gente precisa aprender a ampliar esses temas, entender que está tudo relacionado, os hábitos de uma pessoa estão relacionados na forma como ela se percebe, na forma como ela se faz percebida no mundo. Isso é muito importante, gente. Quando você vai fazer um tratamento corporal no paciente, você vê o nível de expectativa que ele tem com o tratamento, aí você vai ver assim, ó, tem uma autoestima fragilizada, mas será que é só por conta dessa flacidez? E aí você vai ampliando. Às vezes é um pontinho ali, mas muitas vezes oculta traços comportamentais que você, como está vendo o paciente, não custa falar para ele procurar uma ajuda ou dar a dica daquilo que ajudaria a pessoa.